Embora colocados como criminosos, os capoeiras tiveram uma recuperação social promovida pela vertente nacionalista da Belle Époque, que buscava defender a capoeira como ginástica brasileira. Nesse sentido, Coelho Neto representou o ponto alto da versão que defendia a transformação da capoeira em esporte nacional. Conforme Soares, Coelho Neto não apenas realça as qualidades ginásticas da capoeira, ele também a celebra como a verdadeira educação física do Brasil, que deve ser ensinada nas escolas, quartéis, lares e em quaisquer lugares onde a instrução educacional seja importante. Soares lembra ainda que Coelho Neto apresentara junto a Luiz Murat um projeto instituindo a obrigatoriedade do ensino da capoeira em escolas e quartéis. Tal intenção acompanha a visão nacionalista, que se construiu a partir daquela época, investindo na capoeira como representação autêntica da brasilidade, como podemos perceber neste trecho da crônica intitulada sugestivamente O Nosso Jogo. Em 1910, Germano Harlocher, Luiz Murat e quem escreveu estas linhas pensavam em mandar um projeto à Câmara dos Deputados, tornando obrigatório o ensino da capoeiragem nos institutos oficiais de educação e nos quartéis. Que tal a ideia da capoeira como política pública educacional? Eis aqui. Repetindo, em 1910, Germano Harlocher, Luiz Murat e quem escreve estas linhas pensavam em mandar um projeto de lei à Câmara dos Deputados, tornando obrigatório o ensino da capoeiragem nos institutos oficiais de educação e nos quartéis. Desistiram, contudo, da ideia, porém, porque houve quem a achasse ideia ridícula, simplesmente porque tal jogo era jogo brasileiro. Aí não pode, aí não vale. Coisa boa feita pelo Brasil, aí não pode, aí não vale. A inclusão da capoeira no projeto nacionalista se estenderia ao longo das décadas seguintes. A ideia de nação que passava a ser construída por intelectuais da Belle Époque, na qual se avaliava o lugar da capoeira na cultura brasileira, teria continuidade nos escritos de Melo Moraes Filho, que retomaria essa imagem já na década de 1920, afirmando bem assim: a capoeira como arte, como instrumento de defesa, é a luta própria do Brasil. Apesar do desaparecimento da capoeira no Rio de Janeiro do final do século XIX e início do século XX, um mestre de capoeira paulista, conhecido como Sinhozinho, apelido de Agenor Moreira Sampaio, manteve uma academia em Ipanema entre os anos de 1920 e 1960. Nela, eliminou o canto e os instrumentos musicais,
preocupando-se apenas com as questões física e marcial. É a capoeira agora se manifestando como essencialmente luta, arte marcial. À maneira de Mestre Bimba, sem que nunca o tivesse conhecido, misturou a capoeira que aprendeu nas ruas à luta greco-romana e ao boxe. Eis aqui a manifestação da arte capoeiragem como essencialmente luta. É a capoeira da academia. Conforme explicou Muniz Sodré, é que no Rio de Janeiro da década de 1920, como já se encontrava praticamente extinta a perigosa técnica de luta das maltas, restava o aproveitamento ginástico ou pugilístico da velha capoeiragem por jovens bem nutridos, da alta classe média. Tratou-se de regramento e controle da capoeira por academias. Confirmando essa tendência, surgiu em 1928, no Rio de Janeiro, um manual de ginástica nacional, metodizada e regrada. É a capoeiragem como luta regrada. É a manifestação da capoeira essencialmente como luta. Manifestação essencialmente como luta da arte capoeiragem. Confirmando essa tendência da manifestação da capoeira como essencialmente luta, confirmando essa tendência, surgiu em 1928, no Rio de Janeiro, um manual de ginástica nacional, capoeiragem metodizada e regrada, escrito por Aníbal Burlamaque, Ozuma nas rodas de capoeira. Essa nova visão da capoeira nos quadros da sociedade urbana da capital revela que, junto com a ampliação dos espaços onde a capoeira pôde ser praticada, ocorreu um processo de socialização altamente marcado pela versão mais atlética e esportiva, que, nas décadas de 1920 e 1930, autores como Coelho Neto e Melo Moraes Filho afirmavam como projeto. Eis a face da capoeira como políticas públicas educacionais e socioeducacionais. Se tais esforços fossem levados à frente e ao cabo, a capoeira teria bem mais importância, por exemplo, que o futebol aqui no Brasil. Talvez seríamos até bem melhores na arte da prática do futebol. Comentário nosso. É isso. Coisa boa. Viva a literatura, viva a arte capoeiragem. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar insistentemente. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões. Deus é maior. Amém.